Olá, nesse vídeo eu vou te contar como e por que a sua criança pode ter se sentido ferida na fase de 13 a 26 anos. Essa é a fase da adolescência. É o vídeo que encerra a série de vídeos das fases da criança interior do livro Volta ao Lar, do John Bradshaw, que é a metodologia que eu utilizo para a terapia breve do resgate da criança interior. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especializada no atendimento de adultos sobreviventes de traumas e abusos na infância. Bem, se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você faça isso porque faz diferença entender por ordem cronológica quais são as necessidades de uma criança de cada fase e quais são os distúrbios de crescimento quando essas necessidades não são atendidas, ok? Então, se você não viu, dá uma pausa aqui, coloque em assistir mais tarde e clica aqui nos cards para você poder ir para a playlist e assistir os vídeos anteriores. Bem, nessa fase de 13 a 26 anos, essa nova adolescência, para que essa fase seja o menos dolorida possível, digamos assim, porque ela tem muitos desafios, ela é bastante crítica, ela depende das forças do ego desenvolvidas nas fases anteriores, tá? Então aqui fica disponível a noção de eu sou, que para o adolescente entrar em contato com essa noção, ele tem dois caminhos que são importantes. Uma é a afirmação que ele vê no reflexo de pessoas que são importantes para ele, num relacionamento amoroso, por exemplo, ou numa amizade. E a outra é a carreira, né? Isso vai fazer ele entrar em contato com uma noção de eu sou a partir de que trabalho ele vai fazer, qual vai ser a ocupação, o que ele vai escolher para fazer, por exemplo, na faculdade, caso ele faça um curso de graduação. Outra coisa é a ambivalência. O adolescente, ele vive em dois mundos, que é o da infância e essa preparação para a vida adulta. Ele está nessa transição. E isso faz com que ele tenha muitas tempestades emocionais e ele fica nesse lugar de eu quero ir, mas eu quero ficar, né? Outra coisa é que ele precisa se distanciar dos pais. Os pais precisam parecer pouco atraentes para ele, né? E aí pode ser que ele se ligue a um grupo que tem comportamentos e pensamentos muito diferentes dos pais para ele ter alguma certeza de que, não, de fato, eu estou me tornando uma pessoa. Eu sou diferente dos meus pais, eu estou parecida com esse grupo aqui, eu pertenço a esse grupo, e isso pode dar uma força para ele sair. É como se esse grupo fosse novos pais para ele nesse processo de transição. Ele vai ter muitos questionamentos internos do tipo, que tipo de trabalho eu vou fazer, onde eu vou gastar minha energia, como eu vou tomar conta de mim, o que eu vou ser quando eu crescer. E ele também vai experimentar solidão nessa fase, né? Uma solidão por essas perguntas básicas da identidade. Quem sou eu? Para onde eu estou indo? Ele começa a pensar no futuro, ele pensa abstratamente. E é a primeira vez que esse ser humano está lidando com isso, porque antes disso ele não pensava sobre isso, não estava disponível para ele não precisava pensar nisso. Então, contemplar o futuro traz uma sensação de ausência, né? Porque que futuro é esse? É uma possibilidade, é uma coisa que não está dada, não é uma receita, né? Faça isso, depois faça aquilo, o seu futuro será assim. Então, isso é muito solitário. E se ele tiver uma criança interior ferida, essa sensação de ausência ela vai ser ainda mais intensificada. Bem, o adolescente ele se torna dolorosamente consciente de ser uma pessoa. E isso se intensifica com as características sexuais e mudanças físicas. Então ele pode se sentir muito embaraçado, muito constrangido, muito estranho. A identidade do ego. Quem sou eu e para onde eu estou indo? Esse é um momento que o aparato neurobiológico do adolescente vai acontecer muitas coisas importantes. Entre elas, uma quantidade, tipos de hormônios e a
finalização daquele período superplástico do cérebro, maturação do córtex. Então, são coisas muito importantes. Também a exploração sexual. Ele começa a ter uma sexualidade onde ele se concentra no genital, que, claro, tem tudo a ver com a preservação da espécie, independente dessa pessoa se ela vai ter filho ou não. Isso está ali disponível para ela. Então, a primeira masturbação pode fazer ela entrar em contato com o prazer. E essa possibilidade de experimentar esse prazer com outras pessoas. Conceitualização. É uma aptidão para o pensamento abstrato. Pensar na identidade é pensar na possibilidade. Então, ele está muito num lugar de idealização, de sonhar, ele está muito propício a ter ídolos, especialmente os líderes, os ídolos religiosos. E isso pode ser, tá disponível para ele abraçar uma causa positiva ou negativa, né? O comprometimento, a fidelidade é uma causa base da força do ego, como foi descrito pelo psicólogo Erik Erikson, muito citado pelo John Bradshaw nesse livro. O pensamento egocêntrico. Agora, o adolescente vai começar a ser capaz de compreender o mundo pelo ponto de vista de outra pessoa, só que ainda com limitações. Então, ele vai achar que os pais são obcecados por ele como ele é por ele mesmo. Então, ele acha que todo mundo está olhando para ele, falando dele, que um olhar pode vir como algo, um julgamento, uma avaliação, algo pejorativo, né? Essa frase parece que mora na cabeça dos adolescentes, que é: todos estão olhando para mim. Então, se esse adolescente que chega nessa fase foi envergonhado na infância, pode ser muito doloroso ter que lidar com essa sensação de que está todo mundo olhando para ele, porque é um senso recorrente de inadequação, de insuficiência, né? E quando ele vai viver, se ele viver a experiência de troca emocional com uma outra pessoa, ele começa a ter oportunidade de entender: o que acontece comigo acontece com outras pessoas, eu não sou exclusivo, eu não sou único nesse sentido de experiências da vida, né? O senso de unicidade é muito importante para a identidade, mas pode ficar ali confuso para o adolescente, e essa confusão pode se desfazer ou se intensificar na troca, num relacionamento onde ele fala: olha, tem mais pessoas que passam por isso, a minha experiência não é extraordinária, mas ela é ordinária. Também é um período narcísico, né? E não no sentido patológico de transtorno de personalidade, mas de uma intensa conscientização de ser a própria pessoa. Então ele olha demais no espelho, é como se ele olhasse e dissesse: eu existo, eu existo, eu existo. Né? Um pouco parecido ali na separação psicológica entre 18 meses e 3 anos, que a criança vai saber que existe, falando não para os pais. Aqui ela entra em contato com ser uma pessoa olhando no espelho, por exemplo. Então é uma necessidade narcísica. Mania de comunicação. Bem, como é muito solitário esse processo, né, muitas coisas novas, muita coisa acontecendo, o adolescente vai ter uma necessidade muito grande de se comunicar e falar o tempo todo. Isso ajuda ele a ter uma sensação de que ele está ligado a alguém, que alguém deseja esse adolescente. Então, é muito comum. E é esperado essa mania de comunicação. Também a experimentação, né? Que de preferência seja uma oposição aos pais para, claro, ajudar naquele processo que eu disse, que é essa transição de ser um ser humano autônomo, né? Então, pais pouco atraentes e uma experimentação que seja diferente, oposta ao dos pais, é uma coisa que ajuda esse adolescente a expandir os próprios horizontes e experimentar outros comportamentos para ajudar na formação da identidade. Quais são os distúrbios de crescimento que podem acontecer nessa fase? Primeiro, é um período muito tempestuoso, né, pelos hormônios, por toda a questão neurobiológica, que já acontece mesmo,
Mas se ele tem uma criança interior ferida, vai ser ainda mais tempestuoso, muito sofrido. Aqui a gente começa a representar a nossa dor original e as necessidades não atendidas na infância, e pode ser através da violência, né? A violência pode falar de uma adolescente com uma criança interior ferida e muito solitária. Pode também se manifestar com o uso de drogas, que é uma forma de anestesiar a dor das coisas, né, ali dentro daquele lar disfuncional, essa impotência diante de uma família disfuncional. Aqui o John Bradshaw vai trazer uma experiência dele, né? Ele conta que ele teve 2 papéis disfuncionais, que era a estrela, né? Ele fazia tudo certo, as notas certas, o melhor aluno, tals, mas não tinha nenhuma noção de carreira, o que ele ia fazer no futuro, ele ficava muito apreensivo com isso. E aí, com a saída do pai dele de casa e todos aqueles adultos sem identidade própria, inclusive ele, começa a executar o papel de zelador. O que é isso? Cuidando de todo mundo. Ele se tornou o homem da casa, o pai do irmão, e aí ele resolve se tornar padre. E aí ele brinca que ele foi o zelador de almas, né? Ele era muito validado pela família, pelos professores do seminário. O celibato dele era uma forma de pagar o preço por ele não ter tido a competência de saber qual carreira ele teria, e ali ele achou um senso de identidade. Bem, para quem não sabe, depois o John, né, não continua como padre, ele vai se casar, ter família, enfim, e desenvolver essa metodologia e ser um educador muito famoso nos Estados Unidos, na época dele. A outra coisa que o John vai falar nesse capítulo, depois dos exercícios, das atividades do resgate do adolescente, é sobre o perdão. E o que ele fala aqui sobre o perdão? Que é muito importante o perdão nessa fase, que é perdoar a si mesmo. O que acontece em geral com os adolescentes? Uma sensação de, poxa vida, minha vida deu muito errado, eu fiz tudo errado. E quando essa pessoa resgata a criança interior, ela entende o porquê de tantos equívocos, o porquê de tanta bagunça, né? Quando ele consegue compreender o que uma criança necessitou em cada fase, o que a criança dele precisou em cada fase, que não teve atendida, quais foram as situações onde ele se sentiu humilhado, envergonhado, amedrontado, ele fala, opa, nossa, eu sobrevivi, eu cheguei até aqui, mas muita bagunça aconteceu. Isso faz com que ele tire o véu mítico dos pais, ou de serem perfeitos, né? E aí ele começa a entender, opa, meus pais também são seres humanos feridos, com uma criança interior ferida, são adultos criança. E aí ele começa a ter chance de acessar a dor original, né? O que de fato aconteceu nessa infância, e aí ele vai liberando essa energia dos traumas, dos abusos, de todo esse luto, de toda essa lamentação, para poder ser um adulto, começar a construir o seu presente, a sua identidade, o seu futuro, e também tomar a decisão, qual vai ser o relacionamento que eu vou ter com os meus pais. Eu vou manter contato? Eu não vou manter contato? Que tipo de contato é esse? Agora eu vejo a humanidade dos meus pais, eu sinto vontade de estar com eles ou não? Tem muita mágoa, tem muita tristeza aqui, é muito grave o que aconteceu, então eu preciso me afastar e cuidar de mim e dessa criança. Porque a partir do momento que você resgata a sua criança interior, você vai cuidar dela como pai e a mãe dessa criança. Então, ela precisa da garantia de que você, de fato, vai cuidar dela. Isso é muito importante. Bem, é isso. Me conta como foi ouvir sobre as necessidades, sobre como é esse momento da adolescência, como foi para você, como foi ouvir sobre os distúrbios de crescimento, você se identificou com alguma coisa? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo, sexta ao meio-dia uma live com temas recorrentes do consultório que são votados no meu perfil no Instagram,
lá no meu story toda segunda-feira. Os meus seguidores escolhem qual tema eles querem que eu fale na live de sexta-feira ao meio-dia. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Compartilha com alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!